Barramentos PCI Express. O barramento PCI Express, ou PCI-E, ou ainda PCI-EX, foi concebido pela Intel em 2004 e se destaca por substituir ao mesmo tempo o barramento PCI EGP. Isso acontece porque PCI Express está disponível em vários segmentos, 1x, 2x, 4x, 8x e 16x. Há também o 32x, mas até o fechamento deste artigo, este não está em uso pela indústria. Quanto maior esse número, maior é a taxa de transferência de dados, como mostrado na imagem. Essa divisão também reflete no, entretanto, dos slots PCI Express. O PCI Express 16x, por exemplo, é capaz de trabalhar com a taxa de transferência de a cerca de 4 GB por segundo, características que se utiliza por placas de vídeo. Um dos dispositivos que mais geram dados em um computador, o PCI Express 1x, mesmo sendo mais fraco, é capaz de alcançar uma taxa de transferência de cerca de 250 MB por segundo, um valor suficiente para boa parte dos dispositivos mais simples. Com o lançamento do PCI Express 2.0, que aconteceu no início de 2007, as taxas de transferência da tecnologia praticamente dobraram. Barramentos AMR, CNR e ACR. Os padrões AMR, Audio Modem Reason, CNR, Communication and Network Reason e ACR, Advanced Communications User, são diferentes entre si, mas compartilham a ideia de permitir a conexão da placa-mãe aos dispositivos Hot Signal Processing, HSP. Isso é, dispositivos cujo controle é feito pelo processador do computador. Para isso, o chipset da placa-mãe precisa ser compatível. Em geral, esses lotes são usados para placas que exigem pouco processamento, como placas de som, placas de rede ou placas de modem simples. O slot AMR foi desenvolvido para ser usado especificamente para a função de modem e áudio. Seu projeto foi liderado pela internet. Para ser usado, o chipset da placa-mãe precisava contar com os circuitos AC97 e MC97, áudio e modem, respectivamente. Se comparados ao padrão vistos até agora, o slot AMR é muito pequeno. O padrão CNR, por sua vez, surgiu praticamente como um substituto do AMR e também tem a Intel como principal nome. No seu desenvolvimento, ambos são na verdade muito parecidos, inclusivemente nos slots. A principal diferença do CNR é o suporte a recursos de rede, além dos de áudio e modem. Em relação ao ACR, trata-se de um padrão cujo desenvolvimento tem como principal nome a AMD. Seu foco principal são as comunicações de rede e USB. Esse dispositivo foi por algum tempo comum de ser encontrado em placas-mães de ASUS, e seu slot é extremamente parecido com um encaixe PCI, com a diferença de ser posicionado de forma contrária da placa-mãe, ou seja, é uma espécie de PCI invertido. Outros barramentos. Os barramentos mencionados neste texto foram ou são bastante utilizados pela indústria, mas já há vários padrões que, por razões diversas, não tiveram aceitação mais limitada no mercado. E caso, por exemplo, dos barramentos VESA, MCA e EISA. VESA, também chamado de VLB, VESA Local Bus, esse padrão foi estabelecido pelo Video Electronics Standard Association, daí a sigla VESA, e
funciona fisicamente como uma extensão de padrão ISA. Há um encaixe adicionado após um slot ISA nas placas-mães, compatíveis com o padrão. O VLB pode trabalhar com 32 bytes e com uma frequência de barramento externo no processador. Na época, o padrão era de 33 MHz, fazendo com que sua taxa de transferência de dados pudesse alcançar até 132 MB por segundo. Apesar disso, a tecnologia não durou muito tempo, principalmente com a chegada do barramento PCI MCA, sigla para Micro Channel Architecture. O MCA foi idealizado pela IBM para ser o substituto do padrão ISA. Essa tecnologia trabalha a taxa de 32 bytes e a frequência de 10 MHz, além de ser compatível como recurso como Plug and Play e Bus Mastering. Um dos empecilhos que contribuiu para não popularizar do Mac MCA foi o fato de este ser um barramento proprietário, isso é, pertencente à IBM. Por conta disso, empresas interessadas na tecnologia tinham que pagar royalties para inseri-la em seu produto. Ideias essas que obviamente não foi bem recebida. EISA, sigla de Extended Induced Standard Architecture. O EISA é, conforme o nome indicado, uma barra compatível com a tecnologia ISA. Por conta disso, pode operar até 32 bytes, mas mantém sua frequência em 8,33 MHz, a mesma do ISA. Seu clock é praticamente identificado ao do padrão ISA. No entretanto, é mais alto, já que utiliza duas linhas de contatos. A primeira é destinada ao dispositivo ISA, enquanto que a segunda serve ao dispositivo de 32 bytes.